Olá, tudo bem? No Respondendo Dúvidas de hoje, nós vamos responder uma dúvida da Maria inerente à concessão do benefício de pensão por morte. A dúvida é inerente ao regime próprio de previdência social do IPREM, Instituto de Previdência Social do município de São Paulo, aonde veio a óbito este funcionário público e a sua dependente, a cônjuge, a esposa do falecido, estava recebendo um benefício de pensão por morte. E ele deixou também uma filha, porém essa filha era maior e capaz. Então a dúvida da Maria é se com o falecimento da sua mãe, que era beneficiária deste benefício de pensão por morte, existe a possibilidade desse benefício ser transferido para a filha que cuidava da mãe que estava enferma, e esta filha é solteira e não tem rendimentos ou não tem alguma atividade laboral para prover o seu sustento. Então no vídeo de hoje nós vamos responder essa dúvida, se é possível, com a extinção do benefício de pensão por morte com o óbito do beneficiário, transferir este benefício para algum outro dependente. Bom, respondendo aqui a pergunta da Maria que ela encaminhou para a gente, e a dúvida da Maria em relação ao benefício de pensão por morte. Ela quer saber se ela tem possibilidade ou tem direito de continuar recebendo o benefício de pensão por morte, ao qual a mãe recebia proveniente do óbito do esposo da mãe dela e também do pai dela, que era funcionário público municipal e era vinculado ao regime previdenciário do IPREM, que é o Instituto de Previdência do município de São Paulo. E a situação, a pergunta, a história que ela nos contou foi a seguinte, que a mãe dela recebia o benefício de pensão por morte e nos últimos 5 anos ela não exercia nenhuma atividade profissional, a Maria, porque ela necessitava de ter um cuidado permanente em relação à sua mãe, que estava bastante enferma e que depois aconteceu o óbito aí da sua mãe. Então a Maria alega que por conta de ter dedicado exclusivamente aos cuidados da sua mãe e por também não ter realizado nenhum tipo de atividade profissional, alguma atividade laboral para prover o seu sustento, e por ser uma filha solteira, se ela teria direito em continuar recebendo o benefício de pensão por morte que pertencia à mãe dela, a qual a mãe dela era beneficiária. Então nós vamos responder esta dúvida aí que foi encaminhada para a gente, e nós vamos começar esclarecendo as regras aplicáveis, né? A legislação que é aplicável a esta hipótese aqui que foi levantada pela Maria. A lei que é aplicada no Regime Geral de Previdência Social, INSS, e também as regras gerais do regime próprio de previdência social, que são os benefícios previdenciários inerentes aos servidores públicos, constam na Constituição Federal, que aí é o regramento que possui as regras gerais de todo o ordenamento jurídico, inclusive inerente aí aos benefícios previdenciários, tanto para quem trabalha no regime CLT ou autônomo, que é o contribuinte individual, assim como para quem é funcionário público, que é o caso aqui apresentado pela Maria em relação ao pai dela. E a Lei 8.112 de 1990, que cuida aí da previdência dos servidores públicos da União, é como se fosse uma regra geral que também se aplica aos servidores do Estado e do município. E possivelmente, como é uma regra geral que outras pessoas também possuem dúvida, eu vou utilizar ela para fazer este esclarecimento, que também é aplicável de forma subsidiária aí ao IPREM, que é o Instituto de Previdência do município de São Paulo. Então, o artigo 215 da Lei 8.112, ela estabelece que tem direito à pensão por morte os dependentes do servidor falecido. E o núcleo aqui desta questão é saber quem são os dependentes que têm direito ao benefício de pensão por morte. Então, dependentes, pelo artigo 217 da mesma lei, que são os beneficiários do benefício de pensão por morte, é o cônjuge, mesmo que o cônjuge seja divorciado, desde que ele receba o benefício de pensão alimentícia, também possui direito a receber o benefício de pensão por morte, na hipótese aí do falecimento do seu ex-cônjuge, o companheiro, na hipótese de provar a união estável,
E o inciso 4 trata aqui justamente dos dependentes dos filhos até 21 anos de idade ou inválidos enquanto durar a invalidez. Então é importante aqui frisar que os filhos do falecido só recebem o benefício de pensão por morte até 21 anos de idade. Ultrapassado esta idade, o benefício é automaticamente cessado, a não ser que antes do óbito aí do instituidor do benefício, essa pessoa ela já se encontrava inválida, totalmente e permanentemente incapaz. Neste caso, o benefício de pensão por morte ele é pago enquanto permanecer esta incapacidade. Mas trazendo aqui este regramento legal para responder a pergunta da Maria, em relação à possibilidade dela continuar recebendo o benefício de pensão por morte que a mãe era beneficiária, eu já antecipo aqui a resposta dizendo que não é possível, além de não existir uma previsão legal para isto, uma demanda judicial, ingressar com uma ação judicial pleiteando a concessão deste benefício ou a manutenção deste benefício, transferindo ele para Maria em relação ao óbito da mãe, não há possibilidade de realizar este procedimento. Isto porque, com o falecido, eu até fiz um rápido esboço aqui para ficar mais fácil o esclarecimento. Com o óbito do pai da Maria, gerou o direito ao pagamento aí do benefício. Os dependentes, gerou o direito aos dependentes de receber o benefício de pensão por morte em relação ao falecimento aí do pai da Maria e do esposo também da mãe da Maria que veio a óbito. Então, na época do óbito, a Maria, que nos faz a pergunta, já era maior de 21 anos e não possuía nenhuma incapacidade e nenhuma enfermidade. Por conta disso, a Maria não recebeu o benefício de pensão por morte. Mas como o falecido tinha esposa, que também é dependente, o benefício de pensão por morte foi concedido para a esposa, que é a mãe da Maria. E aí a Maria permaneceu convivendo com a sua mãe, cuidou da sua mãe, depois nos últimos 5 anos a sua mãe permaneceu enferma e veio a óbito. Como a Maria cuidou da sua mãe, dependia também do benefício que a mãe recebia e é solteira e não possui outra renda para prover o seu sustento, a Maria quer saber se esta circunstância da dependência econômica dela em relação à mãe e da necessidade deste benefício, se tem como transferir o benefício de pensão por morte que a mãe da Maria recebia para Maria. Não há previsão legal para isso, porque o benefício de pensão por morte ele se extingue com o óbito do seu beneficiário. Então, quando a mãe da Maria faleceu, automaticamente o benefício de pensão por morte ele foi cessado. Não há possibilidade de transferir este benefício de pensão por morte para terceiros. Ele se cessa com o óbito do dependente aí do beneficiário do benefício de pensão por morte. Agora, a Maria pergunta se tem como ela ingressar com uma ação judicial, pleitear em juízo a transferência desse benefício de pensão por morte da mãe para ela, justamente utilizando como fundamento que ela era solteira, que ela não possuía renda e que ela dependia exclusivamente desse valor para sobreviver, assim como ela cuidou exclusivamente da sua mãe, que estava bastante enferma nos últimos 5 anos e depois veio a óbito. Independentemente destas circunstâncias, deste fundamento, não há possibilidade porque o benefício de pensão por morte ele já foi extinto com o óbito da mãe dela. Não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma previsão legal, não existe também nenhuma decisão judicial nesse sentido de que o benefício pode ser transferido da mãe para alguma outra pessoa, seja filho, seja companheiro em união estável, seja um novo esposo. Não existe previsão legal e não existe a possibilidade de ingressar com uma ação judicial. Trazendo isso para o aspecto processual, por que não é possível ingressar com uma ação e fundamentar isso que a Maria está alegando? Porque faltaria aí uma das condições da ação, que é o interesse de agir. A pessoa só pode ingressar com um processo, com uma ação judicial, quando há uma previsão legal e quando há interesse em obter um bem da vida, no caso aqui, o benefício de pensão por morte. Então, como não há interesse, não há previsão legal, não há possibilidade jurídica do pedido, não há como ingressar com esse processo. Ingressando com essa ação, automaticamente o juiz, ao analisar a questão, ele iria extinguir este
processo, iria extinguir essa ação, encerrar de imediato sem analisar a questão do mérito, por conta de não existir previsão legal, não existir aí uma possibilidade jurídica do pedido de ingressar com este pedido de pensão. Agora, se a esposa aí do falecido, se a mãe da Maria, ela antes do óbito fosse aposentada, recebesse algum benefício de aposentadoria, seja do regime geral, seja do regime próprio de previdência social, ou se ela estivesse trabalhando no regime CLT, ou se ela estivesse prestando serviço como funcionária pública, ou fazendo contribuições ao INSS como contribuinte individual, como autônoma, enfim, se a mãe da Maria estivesse aí coberta por algum sistema previdenciário, existiria a possibilidade da Maria receber o benefício de pensão por morte, mas seria um novo benefício de pensão por morte, seria um benefício de pensão por morte instituído pela mãe da Maria, e não pelo pai falecido que a esposa aí do falecido e mãe da Maria recebia. Seria um novo benefício de pensão por morte concedido aos dependentes da mãe da Maria. E aí a Maria teria que preencher os requisitos legais de dependente. Isso não tem a ver só com a dependência econômica. Então a Maria teria, na qualidade de filha, teria que ter uma idade inferior a 21 anos, ou tendo uma idade superior a 21 anos, teria que provar a sua incapacidade total ou parcial, mas desde que essa incapacidade fosse constatada antes do óbito da mãe da Maria. Então, somente nesta hipótese seria possível aí pleitear a concessão do benefício de pensão por morte, e ainda que não exista uma previsão legal em relação à filha maior de 21 anos, solteira, que cuida da mãe enferma, não existe nenhuma circunstância, mas ainda assim, nesta hipótese, seria possível sim pleitear em juízo o benefício de pensão por morte, e aí sim utilizar este fundamento que a Maria sugeriu, de que era solteira, que cuidou da mãe, que não tem nenhum outro tipo de renda, porque como a lei prevê a extinção do benefício ou a não concessão do benefício para o filho que é maior de 21 anos, daria para sustentar de que este limite de idade aí não deveria ser aplicado na hipótese concreta aqui específica da Maria, por conta que ela permaneceu dependendo da mãe e cuidando da mãe e não tem como prover o seu sustento. Mas na hipótese do benefício do pai que foi concedido para a mãe da Maria, este benefício se extinguiu com a morte da mãe da Maria, e não há condições, não há possibilidade de transferir este benefício para Maria, independentemente do fundamento. Então é isto que nós tínhamos aí para conversar. Se você tem alguma dúvida em relação ao direito previdenciário, a concessão ou revisão de algum benefício previdenciário, acesse o nosso site, que é saberalei.com.br. Lá você pode se inscrever e receber semanalmente o nosso conteúdo, pode deixar sua dúvida também. Nós temos o canal no YouTube, nós temos a fanpage também no Facebook, você pode curtir e acompanhar o nosso trabalho. E assim você contribui se inscrevendo e curtindo aí nas mídias sociais o nosso conteúdo, e com isso nós vamos ter aí possibilidade de gerar mais conteúdo e colaborar com a dúvida aí de quem necessita de algum esclarecimento inerente à área do direito previdenciário e também outras áreas trabalhistas, civil, família, enfim. Então eu convido você a fazer parte aí do nossa comunidade, das nossas redes sociais, e com isso você vai gerar as condições necessárias para que nós possamos aí gerar mais conteúdo. Então agradeço a sua atenção até agora, um grande abraço e até a próxima.